Assistindo a própria história, vamos ver quem adivinha. Quem foi que matou Cazuza? Quem foi que matou Zequinha? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Vejam só quantos Cazuza, vejam só quantas Zequinha. Assistindo a própria história, vamos ver quem adivinha. Quem foi que matou Cazuza? Quem foi que matou Zequinha? Quem foi? O nosso convidado chama-se Bira Lourenço. Ele é muito mais conhecido hoje, pelo menos, na cidade, como percussionista. Ele é professor da rede pública também, né? Desenvolve um projeto lá no Barão dos Solimões, com a meninada. Mas ele veio falar conosco sobre um grupo da década de 80 chamado Água de Chocalho. E aí ele vai contar das experiências e das andanças. O Bira, como musicista, ele é um pesquisador. Até contar uma historinha que eu nem contei para ele. A primeira vez que eu vi o Bira foi em Santos, no litoral paulista. Eu morava na capital, São Paulo, e descemos num carro para o litoral, que fica a 70 quilômetros, para assistir Filhas da Mata. E ele fazia a música do espetáculo Filhas da Mata, que é, na verdade, ele faz uma dramaturgia sonora, né? Dentro não só desse espetáculo, mas de outros. E a gente já trabalhou lá no início, lá a ideia de dramaturgia, drama do grego draus, ação. Torgia vem de torgos, que é uma espécie de demiurgo. Então, dramaturgia é um tecimento de ações dentro do teatro. Nesse caso, ele faz um tecimento de sons, né, que dialoga com o texto, com voz do corpo e tal. E aí o Bira também tem esse pé com o teatro. E a gente conversando esses dias atrás aí na exposição, e ele falou, não, então vamos lá falar essa experiência para os meninos, porque essa disciplina essa matéria chama-se Teatro Brasileiro. E a ideia eu sempre fico provocando, porque não há ainda uma história daqui. Como é o nome da disciplina? Teatro Brasileiro. Então a gente acaba estudando muito Sul, Sudeste, né? Que é ainda o que se impõe, na verdade, como realidade, mas tendo pelo menos despertar curiosidade para a região norte, né? O Pará já tem uma história mais antiga, o Manaus também, o Acre já tem muita coisa escrita, mas Rondônia ainda não. Então a ideia é que eles farão um trabalho sobre os grupos locais também, sobre conversa de quinta que a gente realizou. Então, Bira, muitíssimo obrigado. Sempre com o seu braço amado do lado, né? Em tempos de ódio é bom a gente andar amado. Com a Jussara, companheira do Bira, sempre presente. Obrigado aos produtora dois. E produtora, né? Então, obrigado pela presença. E Bira, com você. Talvez no meio de interrompa para fazer mais perguntas, porque eu sou curioso. Ah, tá. Bom dia, gente. Eu acho que talvez, assim, eu tentar ser rápido, que eu sou, pode não parecer, mas eu sou tímido, mas quando começo a falar, eu adoro, né? Ainda mais de coisas que eu gosto de fazer, de ver. Acho que falar um pouco de como eu fui parar no teatro, como eu estou ainda no teatro, não consigo me desvencilhar mais, né? Para vocês entenderem, de repente, algum questionamento eu não vou conseguir responder, porque a princípio a minha entrada no teatro foi meio engraçada. Essa habilidade com percussão, com ritmo, né, desde pequeno, e aí muitas noites, muitos botecos, etc. O meu irmão era do teatro, que era o Bira, né? Eu vim e peguei depois dele. Ele já desencarnou, aí entrou eu e ficou o Bira. Ele trabalhava com teatro e eu sempre no meio do pessoal. Então, nas brincadeiras, nas farras, lá estava eu fazendo a percussão. E em 86 houve um festival de teatro na cidade de Colorado do Oeste, né? Um festival de teatro amador aqui de Rondônia. E eu no meio. Eu fui chamado com tudo pago na época, que era para fazer as noites culturais. Então a gente ia para o boteco e eu ficava tocando. Então, entendeu? Era farra. Daí ia estrear nesse festival o espetáculo
Quem Matou Zefinho, um espetáculo de rua, do Água de Chocalho. Esse grupo que a gente fez essa grande viagem. E aí disseram, Bira, você não quer tocar as músicas do teatro, do espetáculo? Eu disse, cara, era um carimbós, né? Eu disse, aí, faço. Ele, não, você não vai atuar. Na hora que começa a música, eu dou um sinal, o diretor, né, do grupo, o Ricardo Moreira, ele tinha habilidade também em percussão. E aí, tá legal. Aí me maquiaram, uma roupa preta, e eu disse, putz, me maquiaram, né? Eu disse, poxa, eu também estou em Colorado Oeste, lá no fim do mundo, ninguém vai ver isso, né? Porque eu sou funcionário público e eu era um funcionário público da época extremamente fechado, era um cara de andar com todo social, com roupa da moda e etc. Eu gostava disso, eu tinha funções dentro do governo, né? Então assim, eu gostava disso. Eu queria ser administrador de empresa e tal. E aí eu estou lá em Colorado, todo pintado. Disse, puxa vida, coisa de bicha, né? Acho que era na época, era isso. E estou lá, eu tenho uma foto desse dia. Eu todo esqueci de trazer, o rosto pintado. E por que tem que pintar o rosto? Tá, aí foram explicando. E eu gostei. Aí tinha, isso foi em novembro, dezembro, uma coisa assim, de 86. E aí ele me fez um convite. Você não quer acompanhar? Nós vamos fazer uma turnê pelo país, nós vamos até Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, Argentina. Tá tudo isso no ano seguinte, aí em janeiro já. As coisas a gente conseguiu, como eu era transferiram, eu fui para uma outra secretaria, a Secretaria de Cultura, à época, o governador liberou, e aí era de ônibus, a gente achava lindo, o parâmetro nosso é ônibus, está ótimo. Não importa a distância, então estamos conseguindo isso. E aí a ideia que me passaram foi, nós está tudo certo nas federações de teatro, tudo acertado, dava em torno de 5 meses de viagem, e eu liberado, tudo tranquilo. Eu viajei com 2 malas de roupa, dado o quanto eu gostava, entendeu? Isso é só lazer, né? Eu levei 2 bolsonas de roupa chique e tal. Gente, essas malas viraram uma merda na minha vida, né? Até que em Fortaleza roubaram um bocado desde no varal, né? E aí foi quando a gente, na fronteira do Uruguai, tivemos que dormir numa praça, um monte isso já estava um bom tempo, né? Não tanto assim, mas já há algum tempo, mais de mês de viagem. E aí eu dormi no banco da praça, num frio da porra, porque era jaqueta jeans. E aí a ideia de que para nós aqui resolvia o frio, né? Lá para o sul, o jeans, depois que absorve o frio, é mais frio dentro do que fora, né? Mas isso até descobri, né? Putz, verdadeiro, velho, nunca tinha viajado assim. E eu estou no banco de praça, antes de dormir, aí eu barbudo, sem grana para fazer barba, né? O dinheiro que vinha do salário do mês era para a gente dividir, para comer alguma coisa e tal. Mas eu estava extremamente feliz. E eu disse, caraca, acho que foi a primeira introspecção que eu tive na minha vida. Aí eu disse, caramba, por que eu estou feliz? Né? Aí eu analisei, porque o que eu estava fazendo me dava um prazer absurdo. Mesmo a condição adversa, saber que eu tinha minha casa, meu quarto todo equipado, com televisão, sofás, frigobar, entendeu? Era um matadouro perfeito. E eu estava sem poder usar minhas roupas, sem grana para fazer a barba, entendeu? Dormindo num banco de praça e estava feliz. Esse foi um lance muito doido. Isso mudou a minha vida. Né? Essa dormida, eu me lembro de ter uma hora que eu estou lá e deitado e a polícia chegou e o cara focou assim em mim, eu só olhei para ele, né? Tá. Eu assim, o churuca no outro banco e os outros dormindo amontoado em cima dos sacos, que eram 3 sacos enormes para essa grande viagem, né? Então dormi em cima, tipo assim, não vai ninguém roubar, então. Porque a rodoviária da cidade, Jaguarão, fronteira com o Uruguai, ela fechava a rodoviária, chegava um determinado horário, o cara puxava a porta e não tinha, né? Só ia abrir no outro dia de manhã. E aí a gente ficou esperando, né? Abrir.
E foi isso. E aí eu não consegui, aí eu voltei e pronto, aí comecei. Aí já comecei o conflito com o funcionário público, como funcionário público, que foi a primeira greve geral. Aí eu fui todo maquiado com peruca de palhaço, com os cambora para ninguém me reconhecer, porque na época demitiam quem participava disso. E eu gostando cada vez mais. Aí pronto, me enganjei com o pessoal de teatro de boneco e tudo, cara. E aí não consegui mais. E até hoje, eu digo, não é nem um pé no teatro, são os dois, porque tudo que eu faço musicalmente, assim, o meu espetáculo de percussão, ele tem muito do teatro. Eu não consigo acompanhar um cantor, vou dizer, uma coisa mais convencional da música e não ter uma postura que o teatro te dá essa noção. Que é pensar na roupa, pensar na luz, na disposição das coisas. Eu gosto disso. Eu não consigo, sabe? Aquela coisa de show musical que ninguém acende tudo e fica brincando de... Gente, que loucura aquilo. Para que serve aquilo? Numa boate, você dançar, beleza. Né? Então eu não consigo isso. E aí me chamaram para o teatro de novo, que foi o Filhas da Mata, né? Assim, efetivamente para o teatro, que foi para fazer a dramaturgia sonora e tal. E daí pronto, aí veio Filhas da Mata, Varadouro e tantos outros. E agora, recentemente, um trabalho bem interessante que foi a exposição, né, de fotos do Nilson. Então é assim, sempre tem a coisa do teatro, sempre. Não tem jeito, eu não consigo pensar música sem ver. Até a professora Jussara, do curso de teatro, né, ela estava dando uma oficina de música, aí ela até disse assim, poxa, eu queria o pessoal do teatro aqui. Né? Eram músicos, aí eu queria o pessoal do teatro. Eu disse, pô, que massa. Eu disse, eu queria o pessoal da música no teatro, para ter essa noção, né? Então, eu sou licenciado em música e eu me lembro de umas interdisciplinas que o pessoal dizia, era circo, teatro, dança, cinema e tal. E professores de muitos anos da Jorge Andrade dizerem, o que tem a ver essas coisas com música? O que tem a ver circo com música? A gente ouvia isso de professores da antiga, que hoje em dia eles mudaram a concepção. Mas é essa coisa muito de um fim em si mesmo, né? Esse isolamento. Quem tem a ver teatro? Porra, dança com música, eu vou dançar. Eu disse, porra, que loucura. O cara pensar que o teatro não tem a ver, pode até passar na cabeça, mas a dança, o movimento, né? O som, cara, então, mas era desse jeito, né? Então é isso. Então a minha entrada no teatro foi pra farra, né? Foi pra farra. Mas eu fui gostando tanto e fui tendo contato com pessoas que depois, por exemplo, essa Lourdes Ramalho, eu tive na casa dela. Eu não tinha noção de quem era Lourdes Ramalho. Acho que não tenho tanta não, mas assim, eu fui entender da grandiosidade dela pro teatro, né? Mas eu estava lá, eu não entendia o que conversar, mas eu estava lá, né? Isso não, alguma coisa, e bateu esse mosquitinho da curiosidade, da investigação. Então é isso. E aí, alguma pergunta, alguma coisa? Sim, um monte de perguntas. Eu vou adorar falar, viu? Eu vou voltar para o... Não precisa, você parou. Voltar para esse começo mesmo, né? Em 1986, esse festival. Você lembra quem eram os grupos? E antes de quem eram os grupos, seria importante você dizer quem era o Água de Chupaio, quais eram o nome das pessoas que participavam naquele momento do Água de Chupaio. Olha, o nome dos grupos, não vou lembrar o nome dos grupos, mas o cenário do Teatro do Estado era muito forte, né? Tinha como é que é o nome do grupo de Chicão? Era a Essência das Coisas, uma coisa assim, eu acho, né? Esse eu achei um nome, Chicão, você é muito bom de nome agora, mas antigamente você era péssimo. Não, é porque tinha outro, era o Cachoeira dos Astros e tal, né? Tá, olha, é um negócio, né? Parece... eu não lembro, mas assim, eu sei que o cenário era muito forte. O Manuelzinho, que resolveu antecipar a ida dele, se matou, mas já tinha parado de fazer teatro. Era muita gente, eram muitos grupos. Era um festival extremamente festivo mesmo de atividades. E feito no interior, né? Foi, sim. Eu participei de Ariquemes, o primeiro foi esse, em Cacoal, né? E aí eu me lembro de ter ido em Ariquemes, e as discussões políticas eram muito acirradas, muito sérias. E a gente tinha uma representatividade, eu percebia,
nos encontros, era Confenata, né? Então, quando tinha os encontros nacionais, e a gente chegou aí no meio de penetra, por estarmos na mesma cidade que acontecia, e houve uma confusão porque a gente não tinha onde comer, e o Ricardo foi com o presidente da Confenata e tal, e o cara disse, não tinha como, mas, pô, é só a gente comer, acho que éramos em 5, e foi um abrir, o cara, não, porque não está no orçamento, porque não está não sei o quê, e a gente numa circulação, quer dizer, faltou... Tinha as disputas políticas que elas se sobrepunham a essa questão maior do fazer teatral. O Água de Chocalho, o Ricardo Moreira, que acho que foi o idealizador, né, o diretor e tudo, e ele mora, agora acho que voltou para o Piauí, ele é de lá. A Cláudia Guimarães, que sumiu, não tenho mais contato com ela há muito tempo. Eles moravam em Cacoal, esse grupo surgiu em Cacoal. Aí vinha Edneia Sanches, que eu tenho contato com ela, mora em Brasília. O Braz Divino, no início ele estava, né, de Vilhena. Mas a Edneide Bandeira, que era uma jornalista que fazia teatro também, era e eu. O Chuluca. Chuluca, né? Uma figuraça dos caras mais geniais que eu conheci, um talento absurdo, de um gênio igual às habilidades que ele tinha. Era um gênio complicado. O bonequinho. Sim, era um artesão, né? E ele confeccionava bonecos fantásticos, né? E eu entrei, né, no espetáculo. Começou com essa galera: o Ricardo, a Edneia, a Cláudia, a Edneide, o Braz, o Chuluca e eu. Com essa moçada a gente partiu daqui. E eu não lembrava a data, aí eu olhando no jornal, Curitiba, primeira matéria, 15 de janeiro, e era meu aniversário. Eu disse, pô, eu nem me lembro o que eu fiz nisso. 15 de janeiro de 87. De 87. Então, logo depois do festival mesmo... Foi, eu achava, eu revendo outros jornais e disse, caraca, eu tinha fugido. Você falou aí das discussões políticas que eram bastante acirradas. O Estado ele é criado em 82, o Estado de Rondônia. Você lembra desse contexto político que era ao mesmo tempo também recém-saído ali da ditadura? A ditadura civil-militar vai até 1985, né? Como é que foi essa caminhada pelo Brasil? Vocês sentiam ou já era um clima de mudança ou você ainda não... Da questão artística, eu não teria como falar dessa mudança e tal, né? Porque eu era de um outro esquema, né? Vamos dizer assim que eu era do sistema. Está bem, entendeu? Eu estou bem, né? E, inclusive, essa nossa liberação pela secretaria é porque o secretário de Cultura da época, acho que ele tinha vindo de Cacoal e era amigo do Ricardo. Essa coisa de cidade pequena, você vai virando amigo de todo mundo, que vira autoridade, etc. E foi em decorrência disso, que terminou sendo um grande apoio, mas eu não sei se não fosse a relação de amizade, né? Então, isso eu nunca descobri, até porque meu aprofundamento nas questões políticas era fraquíssimo, né? Eu queria me divertir, né? Por isso que para dar contei a minha história para dar essa noção de algumas coisas que eu não tenho esse aprofundamento. Era o Bira na época. Na verdade, muita gente começa teatro por essa via mesmo, né? É o lugar de encontrar, de fazer festa, né? Coisa que você vai vendo um pouco a dimensão. Que tem a festa, mas para chegar a fazer é complicado, né? E aí, assim, porque essa viagem ela é muito interessante, porque é um tempo complicado ainda, digamos assim, né? E vocês saíram do Brasil afora, na cara e na coragem, de ônibus. É claro que talvez o Ricardo, você da Confenata, ele era da Confenata, tivesse contato em alguns lugares já ou não? Como é que era? Eu chegava no Não, pois é. O discurso que me fez levar as duas malas foi justamente esse. As duas malas são malas, cara.
E não era fácil você liberar as balas e dizer assim, vou mandar voltar para Porto Velho, volta de ônibus, etc. Era caro, não era você não tinha também essa habilidade de fazer isso. Tá, era acertado em cada cidade, né, com as federações de teatro, e que eles conseguiriam. Tá, e nós viajamos com um espetáculo de rua, o Quem Matou Zefinha, um espetáculo de palco, Chico Rei, fantástico espetáculo, o Valmir Ayala, né, o texto, e eu era o sonoplasta, né, tem até uma foto, eu todo social, cara, de bico fino, todo social, fazendo... É do próprio grupo? Não, é da Virgínia Lúcia, de Aracaju. Virgínia Lúcia? É. E o Chico Rei. E aí, tá. A ideia era essa, apresentar o Quem Matou Zefinha e Chico Rei. Então as federações de teatro iam conseguir espaços interessantes para a gente apresentar o Quem Matou Zefinha e também salas para o Chico Rei. E o terceiro, isso cada um era um saco enorme. E minha mãe que fez esses sacos tudinhos, os figurinos. O terceiro saco eram vários bonecos confeccionados pelo Chuluca, que disse, não, a gente vai, no decorrer da viagem, montar um espetáculo de boneco. Acho que ia ficar lindo, porque nós voltamos depois de 4 meses e meio, não saiu porra nenhuma disso. Ao longo da estrada, vamos montar o espetáculo. Porque foi muito difícil. Nós chegamos em locais que a galera, ou seja, a Federação de Teatro seriam os espaços, hospedagem e alimentação. Se conseguisse um cachê, beleza, mas senão você já tinha toda essa história e passagem para o próximo local. Então tinha todo um trajeto, né? Cara, não deu certo porra nenhuma. O melhor local no sentido de hospedagem e alimentação e uma graninha foi Natal. Aí apresentamos, etc. O de rua, né? Porque a gente fez um cortejo com Alegria, que era maravilhoso. Mas não conseguimos apresentar o de palco, etc. Mas assim, eu me lembro, foi acho que a única vez que eu fiquei num hotel, num quarto, sozinho. Eu disse, cara, não acredito, cara, sabe? Eu disse, caraca, velho, aí o Chulu quer ir pro meu quarto pra gente fumar e tal. Então, assim, foi Natal. Em compensação, teve cantos que era fantástica a questão de apresentações e as acomodações foram terríveis. Então, assim, nunca deu certo tudo. Foi utópico essa coisa de teria toda essa estrutura. Cara, eu só olhava para as malas e dizia, puta merda. Quais cidades vocês passaram no Brasil e vocês não conseguem chegar até a Argentina, né? A experiência de entrar também no Uruguai, vocês chegaram... Nós chegamos a Montevidéu. Eu queria que você falasse então das cidades que vocês passaram no Brasil e esse encontro com a Alegria. Alegria é um grupo de Natal, Rio Grande do Norte, ele é muito importante no teatro de grupo brasileiro, porque ele fez parte do primeiro movimento de grupo do Brasil, que é o Movimento Brasileiro de Teatro de Grupo, que surgiu ali em 1991. E o Álvaro Chucalho daqui de Rondônia encontra esse grupo, que é justamente onde o William está falando que é melhor acolhido. Foi, Teve até hotel. As cidades e esse... Vocês podem perguntar, se confunde, assim, eu termino me empolgando e contando muita coisa pessoal, porque é muito forte para mim, muito significativo esse momento, né? Então, tentar não fugir muito para a minha história e o teatro em si. Chegamos em Curitiba, nós saímos daqui direto para Curitiba. Chegamos em Curitiba, ficamos hospedados no apartamento de uma menina que era namorada do Chuluca, a bichinha quase foi despejada, porque era um monte de gente, ela morava mais um amigo, eram 2, e aí ficou um quarto só pra gente, cara, começou amontoado, né? Eu disse, gente, cadê meu quarto? Né? Assim, foi loucura isso. E tudo amontoado. E a gente saía maquiado. Assim, ela não tinha grana para sustentar a gente não tinha grana para ajudar. E aí, o pessoal no elevador, quando via aquele... Edneia, tá 3... Ricardo, eu, Chuluca e Braz. Eram 7, Tudo de roupa preta com aquela máscara. Gente, o pessoal em Curitiba, né?
na época, muito mais conservador do que hoje. O pessoal, que porra é essa? Que porra é essa, né? Mas tudo com... E aí chegaram, descobriram com o apartamento e ela quase foi despejada, né? Tá. E aí houve a primeira briga do grupo. Teve uma discussão terrível. Eu fiquei extremamente assustado. Porque eu tinha a ideia de grupo, para você ver que entendeu? Eu era tão outra coisa, que eu só conhecia de grupo a festa. Né? Eu ia às festas que meu irmão estava, era só festa que eu ia. Era porra. Eu disse, cara, grupo briga? Quando eu via, sabe, se fuder. E eu disse, caraca, velho. Para mim, quando partia para isso, eram as vias de fato, né? Então foi desesperador. Eu disse, cara, aí ficou nego sem falar com. Eu disse, e agora? E eu todo abestalhado no meio, quase querendo chorar, né? E sem entender e sem lado, o que é pior, né? É aquele que está bem com todo mundo, ou seja, seria legal se fosse com conhecimento de causa, mas é porque estava alienado da história, né? Então é aquele em cima do muro, isso para onde é que eu vou? E aí todo mundo ficava olhando meio assim, os dois lados, tipo, não, tu tem que se decidir, tu tá com a gente ou tá, né? Aí você vai tendo que, tu começa a ter que tomar decisões dentro da história. Eita, pô, eu vou me dispor com alguém. Aí eu fui entendendo que era assim. E aí, a gente com esses 7 brigados, nós saímos de Curitiba, fomos para... O percurso foi Curitiba, Pelotas, fomos a Montevidéu. Não conseguimos ir porque o conflito estava muito grande, não conseguimos chegar a Buenos Aires, uma bosta que eu até hoje não pisei na Argentina por conta disso. E aí fizemos, voltamos para Curitiba e Pelotas, em Londrina. De Londrina a galera se dispersou, que era o período de carnaval, eu e o Ricardo, cada um foi para a Edneia, a família no Paraná, ela ficou. Tá, e aí já na volta do Montevidéu, já o Braz e a Edneide vazaram. E aí disseram, tu vai fazer personagem, que eu não fazia personagem. Você, né? Tu vai fazer personagem. Mas eu já tinha tido a visão no banco de praça, então eu já estava... E aí ensaiaram comigo, tiveram paciência, ensaiaram, e eu gostei do negócio. Então eu já fazia a percussão e personagens, eu fazia 2 personagens. Né? Tá, aí a gente, período de carnaval, eu e o Ricardo fomos para Salvador, para casa de um amigo, curti um carnavalzinho na Pipoca, que não tinha grana, né? Então foi bem interessante isso, a única vez que eu estive na Bahia. E aí depois foi Aracaju, Salvador, Aracaju, Recife, Fortaleza, São Luís. Aí 2 cidades, Séries e Gurupi, uma delas que não existia Tocantins. Aí Brasília, e aí chegamos aqui. Nesse trajeto todo foram, né? Natal, né? Teve Nordeste, temos Fortaleza, Recife. Nordeste passaram quase todas as quase todas, Aracaju, aí Campina Grande, Natal, Recife, Fortaleza, São Luís, né? E aí, mas aí já os 5 e etc, né? Então foi essa questão. Nessa primeira ida, então já estiveram em Campina Grande, porque depois vocês retornam. Sim. Campina Grande, na Paraíba, os meninos que não sabem, não tem mais, um dos principais festivais de teatro do Brasil. Festival de Inverno. O que estava falando há pouco, era uma dramaturga, né, uma autora de lá. E a Eneida Maracajá, que criou esse festival ainda, acho que se não me engano, em 76, e ele dura até o ano 2000. Acho que ele chega a ter 42 anos de existência. E aí ele morreu há pouco tempo, digamos assim, esse festival. Foi um dos grandes festivais do Brasil. Muito bom. Graças a uma mulher chamada Eneida Maracajá, que era a produtora desse festival. Visionária. E Natal, esse encontro com a Alegria foi assim, a gente tudo muito bem hospedado, cara, era muito louco, a gente tinha um café da manhã maravilhoso, né? O restaurante era muito bom, tinha
maconha boa pra porra, né? Parei. Mas Natal, entendeu? Você tinha tudo, você era... Cara, a gente estava servido de tudo. Aí o Alegria sempre fazia, acho que sábado de manhã, um cortejo pelas ruas, no centro, e ia chegar a um determinado local, um calçadão, e apresentava, né? E aí foi muito massa, pô, nosso espetáculo de rua deles também, cara, a gente faz esse cortejo, juntou, né? Pô, ficou muito grande, ficou muito colorido, muito bonito, cara, que sensação maravilhosa aquilo, e tocando, né? Pô, era muito massa, o cortejo era tão bom quanto as apresentações. Aí eu sei que se apresentava a gente, e depois o Alegria, né? Nós fizemos isso acho que 2 vezes, né? E aí teve também uma manifestação, uma greve da Caixa Econômica, e a gente, né, partiu para cima, onde tinha esses eventos, né? Aí foi como politicamente isso foi me tocando, opa, né? E aí foi a coisa do teatro engajado nessas questões também, eu fui começar a entender melhor como estava funcionando o país, né? E pois é, Natal foi um troço fantástico. O Alegria realmente era muita alegria. O Alegria era um espetáculo chamado Pedro Malazarte. Você estava com a morte de Zefinha. Quem matou Zefinha. E os bonecos? Chegaram a fazer? Não. A gente, por exemplo, nesse cortejo a gente tirou alguns bonecos dos sacos e... tinha um sapo, o Churuca tinha feito um sapo, cara, o sapo era maravilhoso, deste tamanho, era como se fosse só a boca ali, as pernas, né? Muito bonito o sapo. E era engraçado que a gente brigava para ficar, tipo assim, essa semana vai ficar comigo e tal. Então, de andar aqui em Porto Velho com um sapo, andava, eu vou até o canto, andava com um sapo. Entendeu? E era um barato, o bicho era grande, você manipulava fácil, ele tinha muita habilidade de fazer coisas de espuma e tal, né? Então eram grandes, mas a manipulação muito, muito interessante, muito fácil, né? Então a gente andava com o sapo, né? Esse sapo fez muito sucesso, mas o restante saiu um pouco do saco, só o sapo saía do saco. Né? E o retorno a Porto Velho, como é que voltam, mas continuam, né, fazendo alguns trabalhos aqui, né, no retorno? Eu lembro que você comentou que iam para as praças, às vezes... mas aí já não era água de chocalho. A gente voltou, e aí houve um festival e já tínhamos... acho que... Não atribuo a isso, mas assim, eu acho que eu começo a achar que é isso. Todo sucesso, por menor que seja, ele traz uma complicação difícil. Se começar a ser reconhecido pelo que você faz, isso traz umas coisas complicadas, né? Você pode ser conhecido aqui em Candeias, ninguém sabia do teu nome, mas a ideia é de que você já está... E eu acho que isso foi, né? Houve um festival internacional de teatro em Guajará, foi muito interessante, e o próprio grupo na época já me deu uma boicotada, de repente eu não lembro o que eu possa ter feito, né? Não estou me eximindo aqui de culpa, mas assim... E aí começou umas dissidências, as coisas, né? E aí, mas continuou. Aí o Ricardo foi através desse festival, ele teve contato, aí ele foi para a África, ele e Edné, e chegaram a possuir teatro, né? Eles estavam muito bem, ele tinha carretas, entendeu? Estava muito bem, ganhando dinheiro, produzindo bastante. Aí veio a guerra, né? As guerras, né, na África e em Angola, e aí perderam tudo, tiveram que voltar, né? Mas aí continuou o cenário assim, com Jango, Chuluca, né? O Jango, Chuluca, Cláudia, a gente fez muita coisa, a gente, os 4, a gente ia para a Praça das Caixas d'Água, cada um com um boneco, e a gente traçava ali no Zé Bonifácio, ali do lado do Ipiranga, que agora é o prédio lá do TRT e tal, né? Onde é aquela rádio Boas Novas, né? Boas Novas, a rádio, né? Era o espaço do Jango, a família era um espaço muito grande, que era uma escola, então tinha sido uma escola, e a gente ia lá e a gente traçava uns roteirinhos assim, rapidinho e ia. Eu acho engraçado, eu falo para o Sara até hoje, como eu, extremamente tímido, me colocava nisso, mas acho que é a ousadia da juventude, né? Você vai. Então a gente ia para a Praça das Caixas d'Água, sempre tinha muita criança, e a gente se espalhava.
e brincava, cada um, quando você olhava assim, que estava cada um num canto com um aglomerado de crianças, que se dividiu, né, onde você chegava, quem ficava ali com o boneco, e a gente ia brincando, e em determinado tempo a gente vinha trazendo para o centro, aí juntava-se os 4 bonecos, e aí a gente criava uma história, né, era muito assim, a gente fazia muita coisa de improviso, muitos textos, a gente pegou muito material com o pessoal da Alegria. Até hoje eu tenho muitos livrinhos, então a gente pegava aquelas coisas, eu, Chuluca, a gente decorava mais aquele das partes das músicas e tal, né? Algumas músicas do Alegria, que até hoje eu brinco com elas, né? Tinha umas coisas, liquidificador, que liquidificou o abacate que a vizinha minha mandou com leite, água e açúcar, aí você fazia já um roqueiro, né? E tinha umas mais escrotas, que era preso reunido na cadeia estadual, formam todos juntos uma banda legal, Zé Cara de Bunda pega no trombone, Chico Gonorreia no saxofone, eia, olha a sacanagem na cadeia, né? Tinha umas... Isso né? Aí eles tinham também, chegou o boi rebocando a curriola, e a vaca preta de espera adormeceu, chegou, isso era, a Alegria cantava muito isso do cortejo. E a gente juntava esse apanhado de tudo da viagem, o Jango não tinha ido na viagem com a gente, né? Mas o Chuluca, a Cláudia, então a gente botava todas essas coisas, né? E a gente movimentava, então a gente fazia isso todo domingo, né? Era bem comum a gente fazer isso. Muito na base, então, do improviso. Do improviso, O palhaço tem muito essa coisa de... Depois que você também... Isso tem uma base anterior, que é adquirir esse repertório, sim, que você está se referindo, né? Para depois você misturar esse repertório da maneira que você achar mais ou menos. Exatamente, essas informações todas, essa coisa solta a gente vai juntando. Mas quando a gente voltou, a gente fez muitas apresentações ainda com água de chocalho. Eu tenho foto da gente ali na Praça Marechal Rondon, né? E eu me lembro da gente fazendo caladinho ali, passando o Ulisses Guimarães, que para chegar no caladinho era um negócio absurdo. Era o último bairro, era mata, e tinha na época o tal do chupa-cabra, né? Horrorizava de verdade o bairro, entendeu? Tinha essas paradas, então da gente assim ficar meio tenso, assim, entendeu? À noite as apresentações, então era muito louco, porque o caladinho era muito longe. Ele não ficou mais perto, mas tem troço muito mais longe do que o caladinho Ulisses Guimarães. Era o fim do mundo aquilo, né? E a gente apresentou. Então assim, a gente teve um período assim de muita atuação com Quem Matou Zefinha. Tanto é que a gente voltou no ano seguinte para o Festival de Inverno Campina Grande, né? Um ponto fantástico foi apresentar esse espetáculo em Brasília, na época do Sarney mesmo. Era muito massa, a gente ficava com a sensação de a gente vai ser preso, né? Era bem... Porque quando o Sarney assume, tinha acabado a ditadura, mas ainda não era a Constituição de 88, ainda era a velha Constituição valendo. E Brasília, então, era muito louco, você se sentia extremamente vigiado, qualquer grito contrário, né, muito esquerda, era muito legal isso. É engraçado, na pressão, eu ainda digo que na pressão a gente termina funcionando melhor, deixa solto. Você tem o prazo, caraca, o espetáculo é daqui a 2 semanas, puta que você não tem. Aí você corre, né? Otimiza o tempo, isso não sei, acho que da grande maioria funciona assim. Né? Você tem todo o tempo do mundo, você diz, não tem tempo. Aí diz, não, eu estou pensando tranquilo, vou na perto, ou sai, né? Fica viajando, né? Você lembra, você comentou quando chegou aqui, né? Para juntar um pouco, falar um pouquinho mais da cena, um pouquinho essa relação na cidade mesmo. Você falou do Bedotti. Lembra quem eram as figuras naquele momento, quando estava o Água de Chocalho? Quem fazia? Quem estava fazendo teatro? Ângela e Bedotti, né? A Ângela Bedotti, é igual o Sandy Júnior, Ângela Bedotti. Não é? Cara, o Bedotti, foda, cara. Um mímico dos mais fantásticos que eu já vi e é reconhecido, né? No país. O Bedotti, brincadeira, cara. O cara é difícil entender ele falando, o professor, ele na mímica, perfeito, cara.
o grupo deles, era um pessoal de Belém, trabalhava com eles, e assim, uma galera muito madura, né? Você percebia muito isso, essa coisa o Pará, a cena do Pará, a galera mais... Acho que talvez por circular coisas do sul do país muito mais fácil em Belém, por ser um grande centro, né? A galera tinha uns parâmetros, acho, mais interessantes. Tinha o Vrena, né? Uma turma dele, o Juruna... teve tantos outros, lembro, quebra-cabeça dá um bote, né, no pé. Eram baratas as brigas, cara, só olhando as brigas internas, assim, né? É que o Mato, você falou aqui do Mato, não, o Mato fazia parte do grupo da Ângela de Pedote, aí teve um racha em determinado momento, tanto que era quebra-cabeça dar o bote, aí ficou o quebra-cabeça de um lado e dar o bote. Pois é engraçado, eu me lembro do Mato já nas suas performances, né? Não posso me furtar, não tá filmando, tá filmando. Ele não filmou, eu lembro do Mado já com as suas performances, inclusive a gente fez no Fora Colo, a gente fez, eu e ele juntamos, fizemos, foi bem legal, essa coisa do misturar, né, a percussão com outras coisas. Gibação, também um cara, o Gibação era meio chuluca, né, com muita habilidade, com muita habilidade, principalmente na questão do artesanato, do construir coisas, né, bonecos, era muito bom também. Diretas já, né, fizeram na casa. Foi o Fora Colo. Cara, muito, isso, assim, na música também, né, nós éramos ricos demais, assim, era meio engraçado, a gente andou para trás. Tem também um troço que deu uma esfriada na questão do teatro, foi quando entrou o lance do DRT. Isso foi um troço para acabar aqui, né? Quando chega o satélite e passa isso. Isso, E era muito esquisito ver pessoas do meio e tal nessa. Não, eu sou representante da DRT, só faz se tiver DRT e tal. Era uns troços absurdos. Eu disse, caraca, que porra é essa? Tanto é que caiu muito até se resolver essa questão. Foi algo avassalador, né, Ju? Era asfixiou. Foi, era ridículo isso. Conversando com outras pessoas, mais pessoas comentaram que realmente foi um momento de queda. Isso esfriou, isso desmotivou, isso, entendeu? Porque imagina, ninguém que fazia há 300 anos ficou impedido, porque não tinha essa bendita carteira. E para fazer essa carteira, você passava por uma banca de uns, não sei de onde que tinham conseguido a posto da RT, e ninguém vira entendeu? O inquisidor lá, cara, aquela coisa do opressor, do oprimido que virou opressor, foi isso, sabe? A coisa do status, a porra do sucesso e do poder, E é uma galera que parou até de produzir também, mas para ter essa postura de fiscalizador não, porque precisa regulamentar, e acabando as coisas, parando de acontecer por conta disso, e ninguém se atentou para isso, né? Quem cuida disso é o satélite, é o sindicato. Ao invés de fortalecer a cena, ele asfixiou. Tentaram na música, mas os músicos são mais... Deixou na mão de poucos, então, assim, porque poucos tinham nessa dele. Sim, poucos tinham. E quem tinha, em vez de ajudar os outros para ter mais... Mas aí não conseguiu mais se ter grupo, né? Assim, nesse período eu não estava tão ligado ao teatro, mas eu consigo imaginar que ficou difícil montar grupo. E não se juntava todos que tinham DRT, porque tem as questões internas, os egos, etc., que vai ficando... Isso é um... Mas eu acho que esse é um momento crucial na história de Porto Velho, pelo pouco que eu tenho pesquisado, assim, porque eles sufocam uma cena que era pequena, não é não, portanto ela precisava ser fortalecida e não enfraquecida, né? Porque essa coisa do DRT, numa cidade grande, numa metrópole, Sim. Né, aí tem questões de fiscalização até, mas ali, pelo que eu entendo, pelo que eu tenho lido, eram as mesmas pessoas, só que Exatamente, e aí foi uma guerra fratricida, de certa forma. E aí, uma guerra entre si, vamos dizer assim, porque os que tinham é como se tivesse o poder e os outros... Exatamente,
né? E aí já foi o teatro amador, isso aí sempre teve uma briga, né? Assim, não é amador, isso é profissional, então essa coisa de você ser o profissional, né? Ao invés de adotar o amador por amar, né? Até porque o lance era por amor mesmo, porque ganhar dinheiro até hoje é um troço complicado, né? A gente consegue aqui apular algumas coisas, mas que são... Mas essa questão aí dessa DRT era cobrança de quem para poder ter? É o sindicato, né, que fiscaliza isso. Pois o é. satélite. Tinha um sindicato, aí eles resolveram que iam cobrar. Sindicatos, artistas de espetáculos teatrais e diversões. Tá na lei, né? Tipo a ECAD, né? Todo bar, pra você ter ideia, todo bar que põe uma música ao vivo não, uma música mecânica. A lei você teria que passar essa playlist para a ECAD, o que vai tocar naquela noite. Quantas vezes vai tocar? Você vai abrir de quê? De 10 da noite a 2 da manhã, nesse período, o que vai tocar? Quantas vezes vai tocar? Porque se você analisar, procede no sentido de que a obra do cara ali que o cara ganha, a obra dele que está sendo veiculada. E o cara está colocando aquela música porque a identidade do bar, consequentemente, vão pessoas que vão consumir, etc, etc. A grana só não chega para o autor do trabalho. Mas é muito complicado, é uma relação complicada isso, entendeu? Porque aí... Cara, por exemplo, o cara do bar paga tanta coisa e vai pagar mais isso por música. Será uma máfia, né? Entendeu? Então o troço é tudo muito, muito complicado. Isoladamente já funciona, mas coloca num todo, num conjunto todo. Aconteceu que a cena teatral, sabe, caiu. Então, quer dizer, mas está na lei, tá? Mas peraí. Não, mas aí, tipo assim, só começa a acontecer esse tipo de cobrança porque alguém começou a cobrar, porque o sindicato já existia antes, né? Não, era a federação, né? Foi quando foi instituído. Isso é interessante, porque a história, quando você pega a história do teatro brasileiro, os amadores sempre tiveram grande importância, inclusive para rejuvenescer mesmo, ou os momentos bons, digamos assim, não são só profissionais. A lei do artista é de 1978, que é quando é criado a lei do ator, né? E aí, a partir daí, é que os sindicatos passam, de fato, a ter uma importância. Lembra que algumas pessoas já viram um vídeo da Desi Gonçalves falando as atrizes usavam a mesma carteirinha de puta. Faziam exame, inclusive, se tinha doenças venéreas ou não, porque era a mesma categoria, era ali na delegacia. Quando é criado um sindicato, ele, de certa forma, a lei do artista é um pouco para separar e valorizar um pouco mais a questão de ser reconhecido junto ao Ministério do Trabalho, essa profissão, não é, né? E aí, só que é isso, cria esses outros embrólios do que ele está falando. Em alguns lugares, tudo bem, isso vai valorizar, pode valorizar o artista. Em outros, em que a cena é basicamente amadora e no melhor sentido, que é quem está sustentando, né? Quando vem esse tipo de pressão, pode dar nisso que deu. E me parece que, assim, só muito recentemente que ele tem recuperado, aqui no caso do Porto Velho, pelo que eu estou levantando de material, só muito recentemente que está levantando. A gente não tem ainda, pode ser impressão, mas aquela garra que havia ali nos anos 80, todo mundo fazendo, criando, produzindo, enlouquecidamente, de certa forma dá para ver. A gente não voltou, de certa forma, a ter, até porque agora é muito isso. Eu já entro meio profissional no negócio. Então eu não vou ganhar. Então quanto é que eu vou ganhar nisso, né? Continua assim, tem que apresentar o trabalho dessa banda para dizer que é um artista. Vocês, inclusive, quando vocês tocam... Tem isso? Não, hoje em dia existe a possibilidade de ir direto na delegacia do trabalho, né? Uhum. Quem dá o carimbo é a delegacia do trabalho. Agora, a função de fiscalizar continua sendo do satélite. Quem que o satélite fiscaliza hoje? Na verdade, os nossos sindicatos são muito fracos. Se eu não me engano, no estado é a mesma pessoa, por exemplo, desde os anos 80. Né? Em São Paulo, a gente teve também uma presidente de sindicato que ficou mais de 30 anos. No Rio de Janeiro, Stefania Cessiano ficou muito tempo fazendo serviço basicamente para a Rede Globo Televisão. Então, os sindicatos, ele virou
poder para algumas poucas pessoas. Só em São Paulo foi o ano passado ou há 2 anos que tomaram o sindicato formal, a categoria de fato tomou. Hoje em dia eles fiscalizam principalmente eventos e publicidade, porque teatro não dá dinheiro em nenhum lugar, já informaram isso aí. Então eles vão onde de fato pelo menos tem um pouco mais de dinheiro. Né? Então é basicamente TV, publicidade e a TV na verdade, via de regra, são bastante subservientes. Os eventos de modas também acabam. Aí se cobra a DRT dos atores? Na música isso não tem mais, não tem essa cobrança. A OMB, vocês conseguiram acabar. Não tem essa. Mas eu já tenho que apresentar a carteira. Hoje em dia não tem, nem tenho mais a carteira. Não tem isso. Mas... E é uma loucura, porque é isso, o músico ele pode exercer a sua função, não precisa passar por nenhuma instituição que ele conheça, né? Ele pode aprender. O artista de teatro também. Né? Eu sei que o Água de Chocalho, o grupo, né, assim, é um divisor de águas, porque o Chico Rei, o espetáculo de palco, foi um espetáculo muito bem montado, né? Muito bonito. O cenário do Chuluca, ele teceu em cordão, macramê, era como se fosse, representava as igrejas, né, como é o nome? É Ouro Preto, mas como era o nome de Ouro Preto? Santa não sei o quê, não é? Né? Tem um Ouro Preto, tem. Então, e aí assim o espetáculo Vila Rica, né? Então era extremamente a qualidade, a luz, né? A sonoplastia na época, né? Acho que eu ainda tenho a fita cassete do negócio lá, ficava lá soltando e adiantando, era bem legal. Bem artesanal o negócio. Mas apresentamos em grandes teatros, no Arthur Azevedo, no Zé de Alencar, coisas assim, né? Disse, caraca, porra, estou num teatrão desse, né? Bem legal. Então, assim, o Quem Matou Zefinha tinha um cuidado também. A gente tem vídeo disso. E você percebe a coisa da pegada, né, do teatro de rua, né? A gente conseguiu, tipo, as interferências que aconteciam externas, ninguém entrar bêbado, sabe? A gente vai adquirindo uma malícia para resolver, né? Os gaiatos que ficam gritando daqui, a gente também dava um jeito de trazer, a gente olhava um para o outro e dizia ali, aí trazia um espetáculo para o cara, algum personagem que tinha liberdade de brincar, trazia. Quando o cara é gaiato aqui atrás de todo mundo, viado, traz para ele onde todo mundo vai olhar para ele, acaba murcha, é tipo um microfone na frente, né? Presta atenção que isso é procedimento técnico de rua, fundamental que ele está falando. E você tem esse vídeo ainda? Tem. Da gente apresentando, aí depois entrou a Ângela Pedotti, a Ângela entrou, que a Cláudia tinha saído, entrou a Ângela, e a gente apresentando em Cacoal, né? Tá, então assim, a qualidade do trabalho o Ricardo era muito exigente, então isso foi muito legal. Então teve divisor, porque a cena era muito forte, mas tinha muito improviso, às vezes, talvez exagerando, assim, mas tinha muito oba-oba. Tinha o fazer, mas tinha, né? Mas assim, eu via que tinham estéticas bem diferentes, bem ousadas e tudo. Mas faltava esse aprofundamento. Às vezes aquela visão de que o artista, principalmente o pessoal do teatro, sofre muito isso, mas ele tem esse estigma provocado por muitos também, que é entendeu? Fumo baseado, mas entra em cena legal, né? Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Esse papo de que tem que... Você percebe que o Água de Chocalho foi esse divisor... Eram os caretas, sim, nesse sentido de qualidade. Qualidade da cena. Isso, né? Primava por isso. Eram os caretas, né? Fora, né? Caía aí o Chulu que a gente mas na hora do trabalho é trabalho e vambora. É o lado careta, é o lado escroto, o lado chato, né? Mas tinha isso no Água de Chocalho, né? E tanto é que conseguiu fazer isso, e aí é legal o jornal homenageia, Paraíba homenageia o Teatro de Rondônia e tal. Então foi muito isso. Eu acho que os 2 espetáculos
fabulosos, Chico Rei, né? E eu era espectador, né? Eu entrei para a festa, o outro já entrei direto, que foi na primeira apresentação do Quem Matou Zefinha, né? Eu fui fazer já a percussão e tal. E o Chico Rei, eu assisti primeiro, tá? Depois fui fazer a sonoplastia. O CEMIT, de qualquer forma, eu assistia o espetáculo por estar na sonoplastia. E tinha uma qualidade de interpretação, muito. A Edneia, uma puta atriz, né? Fantástica a Edneia, uma branquinha desse tamanhozinho que ficava gigante, mas fabulosa. A Cláudia, muito séria, né, na profissão. Então, assim, era bem interessante isso. Uma galera que veio do teatro amador, cacoal, e de repente, né, era algo de você, caraca, tu chegou a ver Chico Rei? Não, acho que não, né? E o Ricardo tinha um jeito de atuar, uma visceralidade e tal, uma pessoa que lia muito também, né? Pode se questionar a qualidade, por exemplo, do Ricardo, às vezes eu achava um humor meio caricato e tal, mas eu não posso dizer se era a intenção dele ou não, né? Questionar nesse sentido. Mas foi um grupo que eu comecei bem no mundo artístico. Eu comecei muito bem, mas foi assim um divisor de água do fazer. E o Jango com o seu trabalho de boneco, que era uma referência, né? E a gente terminou trabalhando juntos. O grupo, você disse que ele começou em Cacoal, né? O Chicão também começa em Cacoal. Começa em Cacoal. Se não me engano, Brena, porque acho que o Chicão... Sim. O que acontecia em Cacoal, seu Chico? Cara, eu acho que o secretário... Do interior para a capital e não o contrário, né? O secretário que liberou a gente, né, para a viagem, que eu me lembro, ele era de Cacoal também. Eu acho que o seguinte, termina vindo aquela coisa da comunidade pequena, do teatro de igreja, dos eventos, entendeu? Festa da cidade, alguma coisa nesse sentido. E vão se tornando pessoas conhecidas, queridas, porque se encontram e tal. E talvez comportadas, vamos dizer assim, conservadoras. Já na cidade a gente tinha quem? Jango, Bedote, então os cabas loucos, né? Aquele menino magrinho, do olho verde e tal, que foi embora. Os caras tudo louco, né? Assim, a capital. O Marinho, porra, então a galera maluca. Então é visto pela cidade, não, esses são os doidos, né? Eles não estão na igreja. Isso, né? Eu morava em Pimenta Bueno. Eu nunca... Lá de Cacoal. E os festivais chegavam lá. E olha, Pimenta Bueno hoje tem 50 mil habitantes. Na década de 80, acho que tinha uns 50 habitantes. E o festival chegava lá. Eu comecei a educação lá. E o Bedote ia dar curso de teatro pra gente. A Ângela, dentro do sistema educacional mesmo, a gente tinha cursos de teatro, tinha festivais chegavam lá. Acontecia. A cidade era... Mas mas eu acho que essa coisa... acho que tinha muita loucura por aqui, talvez a coisa da capital, né? E o interior, eu nunca teci essa linha de raciocínio dele, está vindo meio que agora assim, mas eu acho que procede. Então essa coisa, o Chicão volta em Cacoal, eu acho que com certeza ele é muito querido ainda por muitos, é uma referência, etc, porque tinha isso, os amiguinhos, a coisa comportada e etc, né? Eu acho que o Água de Chocalho, o Ricardo ousou montar coisas profissionais, mesmo pesada essa visão, mas assim, dentro desse universo do comportado. Eu acho interessante. Então, assim, cara, você vai fazer um trabalho, não tem jeito, tem que ralar, não tem jeito, não tem inspiração sem... Aproveitando essa ousadia do Água de Chocalho, conta um pouquinho os dois espetáculos sobre o que trataram Chico Rei e Quem Matou Zefinha. Chico Rei era sobre a questão da escravidão, né? Do trabalho escravo, né? E esse Chico Rei que veio
da África, e aqui era, né, no Brasil ele era um escravo, né? Então toda essa luta, e aí tem um diálogo com Vila Rica, tem a morte, tem a Vila Rica, que era Edneia que fazia com a soberba da porra, né, que era Ouro Preto. Então tem todo esse, né, ele se humilhando, cara, é fantástico, eu falando arrepiando, né, e tratava disso, né, uma trilha sonora, cara, eu nunca descobri quem era que tocava aquilo, mas trechos fantásticos de música afro, com dialetos e tal. A temática era essa. Uma trama que eu tratava de liberdade, sabe? Sim, sim. Na verdade, tratava da escravidão, nessa lembrança do ser livre, né? E o Quem Matou Zefinha era, na época, era o plano econômico, né? Era um pacote, né? O Sarney lançando o pacote, acho que aqui ninguém lembra não disso. O Sarney lançou um pacote, então, e tinha os tais de fiscais do Sarney, né? Que a galera, os troços mudavam, a todo dia tinha um número diferente para você, uma tabela de conversão. Você, hoje isso aqui tá aqui, 67.585. Aí você ia na tableta, lá, olhava, isso vale quanto? Amanhã já tinha diferença, era surreal. Se você colocar num filme hoje, você vai dizer assim, não, isso não é possível, isso não é humano, e não era. E aí, se tivesse alguma disparidadezinha do preço que o cara botou no supermercado, as pessoas, nós, cidadãos, podiam chegar e fechar, entendeu? Chamar a polícia, não, porque está indo contra. E fecharam. O Sarney foi tão filho da égua que ele colocou as pessoas como fiscais dele. Então ninguém se sentia. Aí a porra do poder, né? Chegava e fechava, né? Aconteceu isso de fechar supermercados, principalmente, entendeu? Tá. E aí o espetáculo tratava com ironia isso. Então, tipo assim, o pacote era lançado, aí tinha um cara todo caricato com uma televisão de espuma, né, vazada, e o cara pegava o pacote e era um pacote assim, parecia um tijolo bonito, né, tudo, era de espuma, tudo. Aí o cara pegava assim escondido e entrava na televisão e lançava o pacote assim no Cazuza, né, era assim, porra, e ele se acabava no chão. Né? Então é a ideia de que o pacote veio da realmente E aí o Cazuza era eleito, ele recebia, sabe, chegava o fiscal, o cara do governo, que representava a construtora e tal, e elegia o Cazuza como fiscal do Sarney. Gente, o Cazuza não cabia em si de ser fiscal do Sarney. Meu Deus, eu sou fiscal, e ia para a plateia dizer, eu sou fiscal do Sarney, sou pouca merda não, tal. Então, e eu era um latifundiário, eu fazia era engraçado. Então era uma crítica àquele ao plateia. Exatamente, né? Então assim, aí eu fazia também um policial que prendia o Cazuza e aquela coisa toda. Então essencialmente era nesse momento. E isso durou um bom tempo, então esse espetáculo ficou muito forte, muito, sabe? E apresentar isso em Brasília com o Sarney, cara, a gente não vai conseguir terminar, a gente vai preso, porque ia, né? Então assim, era muito legal isso. E essa adrenalina dessa coisa da arte mexendo com isso, cara, isso te dá um prazer absurdo. Você não ganha porra nenhuma, mas você fica feliz da vida, você está numa manifestação que te representa. Assim, outra coisa engraçada, a gente viajou para o Uruguai, Jaguarão, fronteira com me lembro a cidade, Rio Branco, eu acho, a cidade do Uruguai, né? E aí uma ponte. O Ricardo, eu acho que era o Ricardo e a Edneia, eles estavam sem identidade. Então, olha como é que a gente fazia, viajando sem identidade. Então a gente adquiria um vistozinho para entrar no Uruguai. Documentado, o restante passou. A gente passou num táxi, atravessou,
a aduana lá, e é engraçado que a gente foi o Ricardo e a Edneia, o Ricardo pulando assim, lá, e aí ele estava com a Edneia e a gente de táxi passando por eles na ponte, né? E esperando lá do outro lado, né? Foi de táxi porque tinha que levar os benditos sacões e as minhas 2 malas. Elas viajaram para ponte. E aí tá, passou o Ricardo e tudo. Então a gente não tinha como apresentar um de palco. Então, um de rua. Cara, tinha saído da ditadura recentemente, o Uruguai, acho que era. O dinheiro desvalorizado demais, a moeda de lá demais, mas demais da conta. A gente chegou, tipo, a pegar um saco desse assim, um tanto desse aqui, assim, um tanto assim de moedas, né? Lotado de moeda, a gente lá na mesa e contar, vamos ver o que a gente compra. Não comprava nada, era um absurdo. Rodava o chapéu, né? E aí a gente ia para os eventos, as feiras que tinha. E foi um barato seguinte, que a gente chegou e encontrou um grupo da Nicarágua, outro não lembro se era México, o que era, mas assim, ficaram 3 grupos de outros países, que não Uruguai, nesse evento. E a gente só encontrava, e desse dia, né? Hablar espanhol um pouquinho, e aí a gente se apresentava distante um do outro e tal, mas terminava conversando ali, aí qualquer coisa que eles olhariam, la policia, então vaza. Porque além deles impedirem alguns locais de apresentar, corria o risco do Ricardo ser preso, né? Ser deportado, porque eles estavam clandestinos. E aí o Braz Divino estava com a gente, e o Braz Divino, muito discreto, o Braz, né? Alguém conhece o Braz aqui? Né? O Braz é uma figura, né? Ele é lânguido, né? Ele anda assim, né? Ele não anda. Assim, eu não sei o que faz tempo que eu não encontro com ele, até converso com ele fez. Mas ele era, né? Então, tipo assim, um gay assumido. E aí o seguinte, ele é mais claro que eu, mas o cabelo ruim, que ele dá igual ao meu, quando eu tinha, aí ele antes da viagem, dias antes da viagem, o que era? Um dia antes da viagem, os 2 dias antes da viagem, eu já estava hospedado na casa que morava o Água de Chucalho. Né? E aí a gente já tudo organizado, as bagagens, tudo, e dali eles moravam aqui numa casa. Aí o Braz foi pegar sol e passou o blondô, né? O Braz extremamente peludo, ele passou o blondô dentro do ouvido, para você ter ideia, entendeu? Não ficou um lugar, acho que ele pegou sol nu. Cara, ele quase morre, ele ficou da cor, sei lá, aí, né, à noite, porque trouxe o sol, os poros não estavam, acho que desbloquearam, ele quase morre, ele ficou um pimentão, cara. E aí viajamos assim, imagina, cara, não era esse louro aqui não, era mais, entendeu? Dá uma nada, não era esse louro não. E aí no Uruguai aquilo, hein? Ainda tinha, às vezes, o Ricardo andava do outro lado da rua com a Edneia, porque o Braz chamava tanto a atenção que podíamos ser abordados, entendeu? Andava separado. Então, assim, os 2 clandestinos andavam separados, o Brasil atrás, né? E Montevidéu, né? E é engraçado que a gente, como era só rodando o chapéu, a gente, então, tinha que falar o espetáculo num outro ritmo. Falar o mais devagar possível, sem perder a intenção emotiva, para ver se o pessoal entendia. Entendeu? Foi muito complicado, porque muita coisa perde a dinâmica, né? Você vai dar um carão, seu filha da puta, quer dizer, era um negócio complicado, mas a gente fazia isso, nós fazíamos em torno de 3 apresentações por dia. A gente saía de manhã, um amigo nosso do teatro, amigo do Ricardo, né? Também do teatro lá, morava num apartamento no centro, e ele forneceu, a gente dormia amontoado lá. Ele do teatro, e sabe, grana curtíssima, um país, uma miséria da porra. A gente saía de manhã, se maquiava,
E aí apresentava, escolhia um local, ele já, não, tal canto a gente ia, pegava o busão e tal, e apresentava, voltava para comer, todo mundo fazendo alguma coisa, aí tirava a pintura dos lábios. E eu ficava muito chateado, minha barba grande, né? Pô, aí pintava pegando a barba, aí eu briguei, disse, não, pinta só onde não pega, não tem pelo, pega por aqui, mas ficava esquisito, né? Cara, e aí pintava preto aqui nos olhos e os lábios. A gente só tirava dos lábios para comer. Aí comia, e aí deitava lá um pouquinho assim, né? Dá para ficar assim, né? Qualquer coisa e só. E aí dava uma cochiladinha, caía em campo de novo, apresentava. Então eram uns 3 apresentações por dia, rodando o chapéu. Nós ficamos acho que uns 5 dias, não sei. Não lembro isso. Mas era nessa relação, porque não tinha dinheiro para comprar a pasta, né? Então não tinha, então estava nessa situação. E ainda correndo o risco do ser preso o Ricardo. Mas a gente se divertiu muito, a gente conheceu muita gente legal, né? Mas foi interessante. Aí eu me lembro que a gente... Cara, eu preciso de uma cerveja, cara. Aí tinha a Nortênia. Aí quando eu voltei em São Paulo, depois de muitos anos que eu vi a Nortênia, eu disse, meu Deus, eu vou beber, me dê, é um litrão. Ela disse, me dê. É boa mesmo a Nortênia. Nossa! Aí no Uruguai, eu e Ricardo, ele me chamava de quê? De resto de fogueira. E aí, resto de fogueira? Como se ele fosse branquinho, né? Resto de fogueira preto, né? O pau queimado. Aí ele disse, cara, vamos beber, tomar uma cerveja? Não, aí ele empurra embora. Aí chegava pro resto do grupo. A maioria dizia não. Pô, a gente não tem dinheiro. O dinheiro que tem, que era, sabe, vai gastar com cerveja? Aí eu disse assim, aí entrei numa com o Ricardo, conversando e tal. Eu disse, gente, confia, vamos beber? Se puder beber, vocês bebem? Ah, sim, confia. Beleza, chegamos num restaurante, cara, pedimos uma cerveja. E agora vamos ver. Contamos o dinheiro, dava qualquer coisa para pagar e começamos a tocar. E o Ricardo cantando, tocando, pá. E o pessoal, daqui a pouco um litrão, puf. Outro, né? A gente tinha pedido de tome. Cara, aí te bebeu que sua porra. Aí o Ricardo disse assim para as meninas, né? Aí lá vai as mulheres, né? Roda o chapéu, vai nas mesas. E a gente conseguiu beber e ainda ganhar um troco, assim, né? E foi um barato. Então a gente começou a chegar a ter uma outra estratégia. Quando não dava espetáculo, a gente chegava na beira da calçada e tocava. E fazia um samba, né? Coisa do samba, ia viver e não terá vergonha. Essa a gente cantou demais. E aí as meninas rodavam o chapéu. Eu disse, olha só. Então essa história de ninguém estar tocando e vai rodar o chapéu, eu já fiz isso, né? E a gente também conseguiu dinheiro por esse lado e pelo espetáculo. Esse lado era mais rápido um pouco, quando não expulsava, porque a gente resolvia, né? Cantava um pouco o espetáculo, não se tinha que desenrolar o espetáculo todo para rodar chapéu, né? Não dava de fazer as coisas durante o espetáculo. A música dá para rodar várias vezes, né? Então, pois assim a gente sobreviveu. E o grupo naquela briga, por isso que ninguém chegou, a gente não, arriscar demais, a gente ainda ia para Buenos Aires, vamos voltar para casa. Aí foi quando o Braz e a menina voltaram para Porto Velho e tal, né? E a gente continuou. Já está na hora do intervalo, assim, alguém tem mais alguma questão? Desde já eu quero agradecer muitíssimo ao Alvira para ele falar aí as considerações finais. Perguntar se podemos utilizar esse documento, essa gravação, que ela é importante, ela passa a ser um documento sobre a história de Porto Velho. Se ainda tem esse material, pois eu vou tirar algumas fotos desse material. Não, eu autorizo sim. Claro. Deixa eu só mostrar aqui. Autorizo sim, né? Olha só o programa do Chico Rei, né? Aí tem tudo, a oração de Noel de Câmara, que fazia parte do espetáculo. Tá o Romildo Moreira, que foi o diretor esqueci disso. O Romildo Moreira é de Recife, ele tem livros de teatro, né? Ele é autor.
Ele dirigiu. Aí a Cláudia, a Edneia, o Ricardo. Olha só, papai. Sou eu. Viu? Cabeludo, ó. Viu? Churuca. Churuca. O cara não sabia o que dizer ainda. É Chico Rei. É força, é fé, luta, é vida. Não sabia. E aqui tá. É melhor não, porque tá o meu nome mesmo aqui. Porque esse eu não. Eu tentei muito usar esse nome porque ele é muito diferente, mas assim, as publicações nos jornais vocês vão achar de tudo que é jeito e raramente o nome real. E aí meu irmão desencarnou, né? Quando eu entrei, era o irmão do Bira, o Bira 2, o Birinha e tal, aí meu irmão desencarnou e ficou, o Bira, aí eu não consegui mais tirar. E aqui está o Braz Divino e a Edneide. Lucineide, rapaz, meu Deus, é Lucineide. Era 4 em cena? Não, todos em cena, quer dizer, só eu que não, né? Então 3, 4, 6 em cena, né? Aí depois saíram os 2, aí o personagem dela foi distribuído para uma das meninas, acho que para a Edneia, eu acho, e porque a Cláudia era a Zefinha todo o tempo, e aí eu entrei fazendo o que o Braz fazia. Filiado da Federação de Teatro Amador, FTA e Confederação, a Confenada. Aí, a Secretaria de foi bancada pela C7, que é esse secretário que liberou a gente e tal, né? Que acho que ele é oriundo de Cacoal, acho que por essa relação de amizade, né? Se conseguiu isso. Turismo. Isso Cultura, esporte e turismo. Finada C7. Tudo bem? Questões? Então, uma pergunta, um de cada vez, por favor. Eu acabei perguntando muito, porque talvez também tenha um pouquinho já mais de posse desse conhecimento da história e tal. Então, quero agradecer muitíssimo mesmo a vinda de vocês e a sua disponibilidade mesmo de fazer um relato aí pra gente desse período, desse trabalho do grupo, dessa viagem que uma baita aventura, com certeza transformadora, né? Então, obrigado mesmo. Acho que contribuiu imensamente para a história que a gente está tentando aos poucos levantar e deixar registrado, né? Uma história bonita. Valeu, obrigado. Sempre que precisarem, eu alugo vocês, não tem problema não.